Olá, estamos aqui com mais um programa Educa-Ação. E hoje nós vamos falar sobre a alfabetização. Muitos querem saber como funciona este processo, né? Muitos estão preocupados também, porque a alfabetização é um processo delicado que exige muito tempo, que exige muita dedicação do professor e da família dos envolvidos, né? É um processo bem delicado. E para falarmos sobre este processo, nós convidamos a professora Fátima Benis, que é pedagoga, psicopedagoga, trabalhou já na escola Gomes Jardim com os formandos, com os alunos do magistério. Convidamos também a professora Denise Brum, também pedagoga, trabalha com as séries iniciais e no momento ela está na escola da MF Rio Grande do Sul. Meninas, muito obrigada por terem aceitado o convite. E o meu parceiro que traz o programa, o Diego Campos, que é um pedagogo maravilhoso, um professor maravilhoso que está sempre comigo. Gente, muito obrigada por tê-los aqui comigo. E eu já vou começar perguntando para as gurias como é que elas estão vendo essa situação, esse momento de alfabetização na vida das crianças, que é um momento muito esperado pelos familiares, muito esperado pelos professores, né, de um trabalho bem diversificado, um trabalho muito sério, e que nesse período de pandemia está nos preocupando. O que vocês podem nos dizer? Bom, posso começar então. Eu acho assim que já na sala de aula é um processo bem complicado, né? Tu já tem que começar conquistando o coração de cada um dos alunos, né? Se não conquistar pelo psicológico e pelo amor, nada vai. Agora, nesses tempos assim, que a gente está mais afastado, é importante a gente manter o vínculo. Então, mesmo com o afastamento, no meu caso, estou em licença, mas eu ainda tenho contato com alguns alunos que lá na época dos grupos do WhatsApp ainda ficaram, né? Aqueles com o número, os que mandam carinho, que mandam cartinha. Então, eu mesmo de longe eu retribuo com amor, eu uso algumas técnicas que eu usava na sala de aula, né? Ainda para tentar resgatar esse encantamento e também para fazer com que os pais tenham paciência, com que os pais consigam lidar mais ou menos da mesma forma, porque para os pais também é um novo desafio, né? É bem complicado, é bem delicado, porque eles não têm a nossa formação, né? Eles não têm o mesmo entendimento, mesma compreensão de como funciona o processo de alfabetização, que ela não acontece somente no primeiro ano, no segundo ano, é um processo que vai, né? Fátima, o que tu tem a nos acrescentar? Eu gostaria de falar que é bem complicado esse processo da alfabetização para os pais, porque quando a criança está na escola, com a formação, o professor, ele vai, ao longo do tempo, ele tem 4 horas de aula diariamente para trabalhar com a criança detalhadamente, né? Para conhecer as letras, trabalhar de outras formas. E o pai, muitos pais, né, trabalham o dia todo fora, quando chegam em casa, eles têm que ensinar, e o pai não tem essa paciência que deveria ter, e nem como ensinar. Eu observei a minha sobrinha, que está no primeiro ano, e trouxe o trabalhinho para casa. E aí a mãe foi ensinar e não conseguia. Ela disse, mas eu não consigo ensinar, porque a menina não sabia contar. E só sabia até 5. Sabia que ia até o 10. E ela tinha que responder e fazer operações até o 10, mas ela não sabia até o 5. E aí a mãe ficava furiosa. Né? E na sala de aula a gente vai explicar, a gente vai ter o tempo de ensinar até os 5 e depois até o 10, né? Primeiro as vogais, depois as outras letrinhas, e em casa vem o trabalhinho e o pai quer que o filho faça rápido, muitos perdem a paciência, batem, né? São tantas historinhas, às vezes, que a gente vê no Face, até tá passando uma agora, que é a da musiquinha da barata, né? Que é bem engraçada, que canta, e aquilo ali é o pai mesmo e a mãe. Eles não têm paciência para entender, eles querem que o filho faça. E Não, muitas vezes, dessa forma, vai traumatizar a criança. A que não consegue. E tem crianças que vão além, já sabem muito. Mas o que não consegue?
Porque, na verdade, essa questão da alfabetização, ela começa, não é quando a criança ingressa na escola, a questão do letramento, da alfabetização, ela começa bem antes, né? A criança, porque anterior à escola, as famílias, muitas já compram jornais, muitos pais costumam ler, né? É um processo devagar, é um processo lento, mas que não começa na escola, e não adianta a gente perder a paciência, porque nós, professores, estamos preparados para esse, como tu mesmo disse, né, Fátima? E para cada conteúdo, para cada atividade, é pensado um tempo, é pensado a maneira que é a metodologia, a maneira que vai se oferecer aquilo para a criança, e respeitando o individual e o coletivo, né? É porque um dos desafios é esse, né? Cada um tem a sua bagagem, a sua família, o seu histórico e o seu ritmo, né? Então, ao mesmo tempo que tu tá numa sala de aula com 20, 30, tem que adaptar todo o teu trabalho e às vezes fazer 5, 6 atividades diferenciadas para conseguir atingir aqueles que não conseguem. Então, o nosso trabalho ele é duro, mas depois ele é gratificante. Mas esse trabalho É, também de alfabetização, né, ele faz parte da convivência, o convívio, porque muitas vezes o professor explica de uma forma e a criança ela não conseguiu assimilar, mas ela estando em contato com outro colega que captou aquela mensagem ou que entendeu aquele propósito, ele ensina para o outro, ele passa para o outro. Eles vão através da repetição, através das brincadeiras, através dos jogos simbólicos, né, e não simbólicos. E uma das questões para a alfabetização é a exploração do corpo. Nós temos que explorar primeiro o corpo, primeiro o movimento, né, trabalhar bastante a nossa motricidade ampla e depois nós vamos para a motricidade fina. E é uma construção permanente, como a Débora falou assim, não é, ela já vem de casa porque ela já vem assim, essa apresentação a esse letramento, ela não deve ser forçada, ela tem que partir do interesse da criança. Então, no momento que a criança se interessa por isso, que nós vamos oferecendo para eles a questão do nome, como se escreve o nome, né? Ou a gente vai nomeando as coisas dentro da sala de aula ou dentro de casa mesmo, construindo plaquinhas. Tudo isso, conforme a gente vai trabalhando, ela vai desenvolvendo. E ela vai desenvolvendo depois que, mesmo ela aprendendo a ler e aprendendo a escrever, esse processo da alfabetização ele permanece porque ela precisa aprimorar a sua escrita, ela precisa aprimorar a sua leitura. Então é um processo que vai longe, né? Porque depois que ela aprende a ler e escrever, ela tem que interpretar o que ela está lendo também, né? Ela tem que entender o que ela está lendo, tem que assimilar e entra em vários processos, assim, processos de sons também, a construção dos sons, a construção do número, a construção da letra. Então, é bem significativo. Ele é um processo que dá muita felicidade, ele é muito gratificante, mas também não é muito fácil. Então, e agora em pandemia, principalmente, as pessoas estão ansiosas, porque assim, eu ensino A para ela, mas ela esquece. Ou eu ensino que B é A, B, mas A é Bá e ela não aprende. Nós temos que entender também que a criança, além do tempo dela, são outras ferramentas utilizadas agora. Na sala de aula, daqui a pouco tem muito mais recursos, né? A professora está ali é, junto com ela também. E agora são outras ferramentas. Então, já começa isso que a Fátima comentou, da paciência, dos pais chegar cansado, ou muitas vezes os pais têm toda a paciência do mundo, mas a criança não demonstra interesse por aquele recurso, ou porque o espaço, o ambiente não estimula, não leva ela a essas, não sei se é a palavra correta, mas essa sedução estática, né, do ambiente, daqui a pouco não leva ela a ter a curiosidade à pesquisa. Então, são N fatores que colaboram para essa aprendizagem, que colaboram para esse desenvolver da alfabetização, né? exatamente. Urias, o que que vocês me dizem sobre essa questão do ambiente? Né? O Diego usou a palavra que eu acho que é a mais adequada, para nós envolvermos a criança, para nós seduzirmos. Será que o professor é meio sedutor e consegue envolver a criança? Eu não sei qual seria porque receita a gente sabe que não existe, mas qual seria a interpretação que vocês me fazem?
Posso começar. Pode. Quero tomar algumas falas do Diego super importantes. E eu acho que o professor tem que ser sedutor. Eu acho que todo professor que é apaixonado pelo que ele faz, ele consegue seduzir. E assim, ó, retomando o que o Diego falou, os pré-requisitos para a alfabetização. É necessário, é importante que os pais deixem a criança mexer com a caneta, com o lápis, antes de vir para a escola. E quando não acontece isso, a importância da educação infantil é ali que o aluno vai contar, ele vai brincar, ele vai Ele vai escrever, experimentar. vai reconhecer o nome, ele vai desenhar, porque o desenho é super importante para aprender a ler e escrever. É saber pegar o lápis, desenhar. E o Diego falou na interação do aluno, aí me lembra Vygotsky, o sócio-interacionismo. E a interação com o outro. Precisa do outro, ele precisa, às vezes o coleguinha entendeu, ele não entendeu, o coleguinha ajuda. A afetividade, que é aquela paciência que o pai não tem. Lá na escola o professor vai ter, vai ensinar com carinho, com amor, vai repetir 3, 4, 5 vezes. E muito importante na alfabetização, porque na verdade, o que é alfabetização? A alfabetização, a criança ela tem que memorizar um código de 26 letras, juntá-las e formar palavras, ler e escrever. Então, a memória, ela é muito importante, porque às vezes o pai, como o Diego falou, vou retomar a fala, esse é o A criança esquece. Por isso os cartazes são importantes, para ele lembrar que esse é o A, esse é o B, que às vezes só a memória, sem ter o visual, só a audição, memória auditiva, às vezes a criança não lembra mesmo. E não é culpa dele. Confunde. Para nós é complicado. Quando ficamos muito tempo, quando nós ficamos muito tempo sem ler, nós já vamos escrever alguma palavra, a gente é com S ou é com C? É com Z ou é com S? Então a gente já causa esse questionamento, essa dúvida. Imagina para a criança que está aprendendo a ler e a escrever e o pai não tem paciência, a família não tem paciência, ou o pai diz, tu é burro, né? Começa com aquelas nomenclaturas, aqueles adjetivos que não cabem, e isso deixa a criança, vai bloqueando, porque a criança vai assumindo aquela postura que o pai vai falando, vai dizendo, ela vai assumindo postura, né? E aí, respondendo a tua pergunta, por isso que nós temos que fazer essa parte, ser atrativa, seduzir a criança. Aí é que tu vai usar uma historinha, uma musiquinha, né, um vídeo, né, que tu vai seduzir, que ela vai se alegrar. Nossa, que legal, é assim que eu vou aprender. E isso conquista. Exatamente. Eu vi que a Denise, ela grava muitos vídeos com os alunos dela. Denise, como é que partiu essa tua ideia? De onde surgiu? Pois é, foi pensando assim num ambiente alfabetizador, né, onde a criança... Isso partiu, na verdade, no ano passado, eu vou ter que mencionar da referência do Diego, né? Porque Sim. o Diego fazia, cantava e mil coisas em uma sala de aula colorida, então acabou trazendo uma inspiração para fazer um ambiente alfabetizador também nas séries iniciais, né? Então, como eu tenho o 3º ano, no ano passado a gente fez desde a porta, na sala de aula mágica, para eles aprenderem, para eles terem vontade de entrar naquela porta encantada e ver o encanto das letras. Então, a minha sala de aula é cheia de cartazes. No início, para os pais, parecia uma coisa muito estranha, muito diferente, muito colorido para um 3º ano, porque eles já acham que eles são maiores e não precisam disso, né? Sim, Então, porque se tem não te cortando, mas o pessoal tem aquela coisa assim, quando é pequenininho é o mundo da fantasia, tudo muito colorido, vão crescendo, a gente vai deixando de lado, né? Isso. Aí o Diego colava as estrelinhas, né, nos pequenininhos lá, e eles ficavam encantados e colava na gente. Então, se nós adultos, a gente gosta de ganhar uma estrelinha, um elogio, então partiu daí.
Eu peguei uma turma que foi complicada no início, porque era troca de professor, então eu tinha que fazer esse resgate todo, né? Porque eles vinham se achando menosprezados. Eles tinham passado por vários professores e alguns pais meio que, eu não sei mais o que fazer. Então, eu acabei criando uma sala de aula encantada, que tinham as poções mágicas, aqui tem ainda sobrevivente um lápis mágico, né? O lápis mágico, ele tem poderes incríveis, ele fazia a criança escrever, tinha óculos Sim, mágicos, então tudo mexendo assim com o emocional para que a criança viesse pro lado do professor. Então, vindo junto comigo, com o professor, os pais começaram a criar a curiosidade para saber o que essa professora tinha de diferente, e aí começaram a pegar dicas e ideias e levaram para casa. Claro que a gente não consegue atingir, infelizmente, todo mundo, né? Mas esse interesse pela leitura começou a vir, e aí, a partir daí, a escola desenvolveu um projeto da sacola viajante, que muitos devem conhecer, né? Que o sim. aluno leva para casa a sacola e faz a leitura. Então, o tradicional era que eles levassem textinhos pequenininhos, frases pequenas para ler, e escrevessem ou desenhassem o que eles tinham achado. Mas tudo no encantamento, tudo era uma mágica, tudo era incrível e emocionante, porque eles tinham muitas dificuldades nas sílabas, né? E aí, logo depois, eu pensei diferente, até fica uma dica. Eu comecei mas em épocas de pandemia, né? Mas fica a dica. Eu comecei a mandar uma sacola mágica com textos um pouquinho maiores, frases, e o aluno tinha que ler para o pai e o pai escrever como estava essa leitura. Então aí vem o que a Fátima estava falando, né? Alguns pais, e o que a Débora falou, alguns pais não tinham muita paciência. Porque tu tem que ter paciência de ver ele lendo, devagarinho, construir o seu nome. E a partir daí outras coisas foram sendo criadas também. Se eu posso mostrar? Tem mais uma aqui, ó, o Claro, fica à sussurrofone. vontade. Sussurrofone Oh, para eles desenvolverem a leitura e a escrita, principalmente para aqueles alunos mais tímidos, que nem eu, que eu era pequenininha e eu ia ler e travava. E a professora ficava me olhando e eu morria de vergonha dos outros. Então, com o sussurrofone, eles leem baixinho para eles, escutam a própria voz e daí eles conseguem ai, que transmitir para amor. o papel. Aí eu fiz um para cada um e eu mandava para casa, né? Naquela de Sim, mandar e os pais construírem em casa, mas eles devolviam. Então é uma situação que dá bem certo, né? Pena que não teve uma continuidade esse ano, pois mas é, essas esse ano fomos dicas, interrompidos, né? a gente tenta fazer o que dá, né? É. Eu já vi, porque assim, a Fátima, eu conheço o trabalho da Fátima também, né? E via várias vezes, na época em que eu fiz magistério, observando as aulas e tudo mais, e a amizade que nós temos de anos, eu ia às vezes na sala dela e conversar com ela, e via também os trabalhos com muito recorte. De uma das coisas que ela sempre me disse, sempre me orientou, Fátima, não sei se tu lembra, sempre muito recorte, muitas palavras cruzadas, muito alfabeto móvel, né? E vendo, como disse a Fátima, como disse o Diego, como tu falou ali, a questão que eu acho que o que está faltando nesse momento para nós, tanto nós como professores, e também para os nossos alunos nesse processo de alfabetização, é a questão da interação com o outro, né? Vygotsky puro, porque às vezes a gente explica e ele não entende, mas interagindo com o coleguinha, ou o coleguinha às vezes explica do seu jeito, fala como entendeu, ele tem maior facilidade, né? Fala E uma com essa frasezinha ludicidade diferente. também, jogos e tudo mais, tudo fica mais fácil, eu acho. Denise, eu te atrapalhei. Não, completando a tua fala ali, às vezes a gente fala, mas o outro coleguinha fala a mesma coisa com uma palavrinha diferente, deu, brilhou, né? E assim como eles estão, às vezes, tem a dificuldade da sequência das letrinhas, vai o coleguinha lá, ajuda, pronto, brilhou. Do nada começou a ler. A Ai, gente não entende, verdade. né? Mas é um encantamento que Com a nós gente sempre adultos é segue. assim, né?
Nós somos adultos. Eu fico muito feliz pelas tuas palavras, assim, também pela colocação que tu Sim. faz, porque assim como eu falei para Fátima também, né, que a Fátima foi minha prof, e é esse o processo, né, que nós vamos plantando sementes e vamos virando referências, assim, ou colaborando, né, colaborando na verdade para a educação. Eu fico muito feliz. E essas interações se dão em todos os momentos dessa construção. E eu acho que quando a criança está nesse processo também gera muita ansiedade. A ansiedade nos pais, a ansiedade nas famílias, muitas vezes. Até em nós, professores, a gente sabe que vai passar. E a gente não se preocupa, assim, que a turma, metade da turma atingiu daqui a pouco, né? E a gente então sabe que nós temos que dar atenção para aquela parte que ainda está desenvolvendo, né? Todos estão desenvolvendo, mas aquela parte ainda que não conseguiu ter aquele famoso estalo que nem a gente fala na educação, nos anos iniciais, na alfabetização. E estando em casa, os pais ficam ansiosos daqui a pouco por essa troca, eles ficam em casa ansiosos também porque daqui a pouco está tardando, né, um pouco esta alfabetização, ou até por causa do auxílio que essa criança precisa na realização das atividades. Então acaba É, batendo uma ansiedade. O que a gente quer dizer, na verdade, é que fiquem tranquilos. Né? Nós temos a D aí que é professora e que é só ficar tranquilo, tem os recursos específicos para isso, essa criança vai aprender a ler. A Fátima também falou toda a questão também da psicologia, né? Então, essa criança tem que ficar tranquila, essa criança, os pais têm que ficar tranquilos, tem que ser um ambiente acolhedor, né? Tem que ser um ambiente onde que vai deixar ela relaxada, um ambiente favorável, né? Como a Débora perguntou desse ambiente, exatamente. e que ela possa brincar, e que ela possa brincar com essa alfabetização, né? Explorar isso. Porque no momento que a, exato, Deixa eu porque dar no uma momento que a mãe, que a família se acalma, a criança parece que sente, parece não, ela sente que está mais calma e ela vai adquirindo confiança e vai conseguindo fazer o esperado, né? A Fátima sinalizou o que quer falar. gostaria de dar uma ideia. Assim, ó, a minha sobrinha, Fique à vontade. que ela não sabia a sequência dos numerais, de 1 até o 9. Aí a mãozinha dela, ela não fez educação infantil, foi direto para a primeira série, para o primeiro ano. E aí ela estava com dificuldade de fazer as atividades. Pegar o lápis era bem difícil para ela escrever. Eu comprei um conjunto de canetinhas, é só uma ideia. Comprei um conjunto de canetinhas e fazia as atividades com ela utilizando as canetinhas coloridas. Toda vez que tinha que fazer com numerais, eu escrevia no início da folha os numerais na sequência, até o 9. Então, quando ela tinha que contar, por exemplo, os objetos de um conjunto, ela contava, deu 5. Aí ela ia na tabelinha, olhava 1, 2, 3, 4, 5. E até as letrinhas, a mesma coisa. Então, assim, eu utilizei as canetinhas coloridas para ela ver como era gostoso escrever, que ela, né, poderia usar as cores, e deu muito certo. 5 dias ela já estava conhecendo as letrinhas e os numerais. Sim, é o contato. É Né? o contato, é tocar, é sentir, é cheirar também, porque eles precisam dessas coisas. Eu também, eu sou professora alfabetizadora, adoro essa fase, adoro, porque é onde tu vê as descobertas, tu vê que eles estão evoluindo, que eles estão realmente crescendo. Então, uma dica que eu dou para os pais que estão muito eufóricos, muito ansiosos, é que deixem as crianças à vontade. Quem puder, tem lápis de cor, deixa a criança brincar com lápis de cor na mão, pegar, riscar ou só tocar, não tem problema. Não vai começar já um lápis, mais um lápis, dá quantos lápis? Não, deixa brincar, deixa, né? Com a questão de dias, a criança vai adquirindo confiança no pai, vai adquirindo confiança na mãe, vai adquirindo sua autoconfiança, vendo que ela é capaz e começa até a pegar, as crianças começam, normalmente, elas começam, quando muito pequenas, elas pegam mais de um lápis na mão. E aí, com o tempo, conforme vai se manuseando,
tu podes observar, o Diego pode nos confirmar, que ela vai diminuindo o número de lápis, o número de caneta na mão, até chegar numa que ela entende que ela vai usar apenas uma de cada vez para escrever. E aí ela vai começando, né? Não, Estou errado? Não, é o que a gente sempre fala, quando é novidade para a criança, ela vai explorar, né, esse espaço ou esse recurso. E muitas vezes, por exemplo, a professora faz um mega trabalho, uma mega instalação na sala de aula, e essa criança chega com tanta vontade, tão entusiasmada, que daqui a pouco elas acabam explorando demais e acaba se destruindo toda aquela instalação que foi realizada. No momento que isso começa a ser mais frequente para a criança, ela vai saber que ela vai ter isso mais vezes, né? Então, assim, então ela vai começar a relaxar também. Igual a massinha de modelar. Ela pega todas as massinhas e mistura de primeiro, né? No momento que ela começa a ter... faz aquela bola enorme. Mas no momento que ela começa a ver que aquilo faz parte do cotidiano dela, que ela vai ter mais vezes contato com aquele recurso, que ela pode explorar mais vezes, ela vai começar a classificar, seriar, usar a imaginação dela, né? Ela vai daqui a pouco juntar hoje só 2 cores para ver a cor que fica, ou vai colocar os olhinhos de outra cor. Assim, ela vai explorando e de uma forma mais tranquila. Então, na verdade, é importante sempre os círculos, as rodas de conversa também. É sempre bom dialogar com a criança o que está acontecendo, porque a alfabetização também vem pelo diálogo e pela conversa, né? A construção da fonética, tudo isso vem pela fala. O falar claro, gesticular. Então, tudo isso faz falar parte. Falar olhando para a criança, né? Isso, sempre. Tudo isso faz parte da alfabetização. Né? Esses são alguns detalhes que nós vamos colocando sempre assim, como educadores, que cada um tem a sua área, mas a gente vai contribuindo uns com os outros, né? Exatamente. Pegando o gancho do Diego, alguns pais acham que nessa fase eles estão estragando canetinha, estão estragando lápis de cor, porque estão arrebentando o toco, porque estão quebrando, porque estão misturando. Mas eles estão explorando, né, a forma que eles têm de conhecer. Então, risca a mesa, risca a parede, faz parte. Põe um papel no chão, risca no chão. Mais uma sugestão, né, de repente, assim, para trabalhar a oralidade com as crianças que estão no ciclo de alfabetização. O que tem dentro de casa começa com A? O que tem dentro de casa começa com E, com I? E assim vai indo, mas sem cobrança, né? Sem forçar, porque daí... Uma brincadeira, né? Quem acha primeiro? Faz uma caça ao tesouro de objetos. Lembrando, Paulo Freire, que a gente trabalha do cotidiano, é bem importante escrever nomes, né? Com a canetinha que ele ganhou, estojo, escreve teu nome, né? Copia. Aí o nome da mãe, o nome do pai, vai identificando as letras, né? Outra coisa também, nomear as coisas que tem dentro de casa, colocar, escrever geladeira, né, a porta, escrever e sempre colocar a letra inicial, se possível, de outra cor. Né? Para que coloca um durexzinho ali, geladeira, fixa na geladeira, a porta fixa na porta, televisão, vai brincando com a criança e descobrir quais são os objetos que tem dentro de casa, que começam com a mesma letra do nome. É isso que a Dê falou também, né? Deixar explorar a criança, ela pode pegar canetinha, ela pode se riscar também, não tem problema com isso, não vai dar câncer por ela estar se riscando, que nem a gente escutava, né? Ou então que a gente escutava também. Né? Ou a gente escutava também assim, não pode pintar com canetinha. Quem disse que não pode pintar com canetinha? De onde é que veio esse princípio? Deixa a criança explorar, né, os materiais. Que era uma coisa cara e a gente não tinha condições de comprar canetinha. Não podia. Hoje a gente sabe, né? Hoje a gente sabe. E tu sabe que essa questão, e a criança precisa, que a gente sempre frisa bem no programa, rotina. Eu vejo aqui a minha sobrinha Laís, a minha sobrinha mais nova, ela é da EMEI Noeli Varela. Então, nesse período de pandemia, ela está em casa. Então, ela já tinha uma rotina da escolinha. Então, agora, ela chega aqui na minha casa e ela me vê trabalhando, ela pega e monta a mesa dela ao meu lado. Então, ela já pega o meu estojinho de lápis de cor e o estojo de canetas também, que eu lembrei na hora, não pode pintar com canetinha, mas ela pinta. Então,
O sonho deles é Eu a não. caneta e a canetinha, né? O encanto deles é isso. Exatamente, eles adoram. E a Laís, agora eu comecei a observar nessa semana que ela chega e já senta no lugar dela e pede que eu sente no meu lugar também. E ela já pega as canetas, o estojo de lápis, ela nem usa todos, mas ela pega o estojo com os lápis. Eu mostrei onde ficam as folhas de ofício, a folhinha para ela e as canetinhas. E ontem eu cortei um papel pardo um pouco maior, ela não aceitou aquele papel. Ela quer a folha ofício. É o que ela está acostumada a usar a Como folha de ofício. eles continuam com a rotina, né? A gente acha que não, mas lá dentro fica a rotina, eles sentem a falta. Fica, e para eles é muito forte, porque ela não sabe ainda, mas foi a professora que ensinou. Alguém passou para ela isso, então, e ela faz. E aqui na minha casa ela chega e faz isso. Ela chega, senta na cadeirinha, faz o trabalhinho dela, brinca com as canetas, os lápis ali, ela canta ao mesmo tempo, ela escreve e vai falando. E logo depois ela já parte para outro brinquedo. Mas ela segue uma rotina. E aí eu fiquei observando, mas que engraçado, mas é a rotina dela, né, que ela já estabeleceu quando chega na minha casa. Então, nós professores, é isso que a gente diz para os pais, é isso que a gente indica. Fazer uma rotina, não se frustrem. Ninguém vai sofrer prejuízo nesse período de pandemia. Cada criança tem o seu período, cada criança tem o seu ritmo, como a Denise falou, né? E nós somos os adultos. Nós temos que ter a paciência de entender, de saber que a criança, que ela não está escrevendo errado, ela está agindo dentro das possibilidades que ela conhece. São possibilidades. No processo de alfabetização não tem certo e errado. E isso os pais, isso já me colocaram em algumas coisas assim, porque eu não sou de marcar, frisar o erro. Eu mostro o que está para a criança e eu questiono. Será que nós não podemos escrever de outra forma? Quem sabe se escrevermos assim. E aí depois nós fazemos toda uma correção. Então o pai, alguns pais, algumas mães, eles querem que tu frise o erro, que tu mostre, não, mas está errado, deu certo, mas está errado. Não, não foi dado certo, foi considerado, foi valorizado aquela tentativa. Fala, Diego. Temos 5 minutos. Tá. Tá tão gostoso. Tá ótimo, tá ótimo. Né? Fala, Fátima. Fala, Denise. Passa É que muito quando a rápido, né? criança ela está silábica, né, o erro dela é um erro construtivo. Por isso que nós não podemos colocar errado. Né? E às vezes o pai, como não tem a nossa formação, ele não compreende. Às vezes a criança quer escrever bala, mas ela está silábica. Ela não vai escrever bala, B-A-L-A. Ela vai escrever o B-L-A. Então, ela está quase escrevendo. E é esse lado que a gente vê, que tu vê, que a gente, né, quer mostrar para ele que está quase certo. Né? Mas é só pela formação, né? A gente compreende, o professor ele entendeu, ele estudou para isso. E aí a gente tem que explicar para o pai essa construção. Exatamente. E nesse período de pandemia que a gente tem que ter cuidado redobrado. Porque no momento que tu diz para a criança, não tá certo, não tá bom, não tá bonito, tá feio, tá... aí a criança para. Muitos param. Esse é o meu medo também. Né? Eu fico bem preocupada, assim, porque alguns pais buscaram pela professora particular. Outros pais estão ensinando, ajudando em casa. Né? Eu sugiro que os pais apenas digam o que a criança tem que fazer. Não fazer pela criança, mas dizer o que tem que fazer. Ah, tu vai fazer um círculo na volta, tu vai pintar, tu vai achar, o que, né? Só ler o enunciado, auxiliar na atividade. Isso, com certeza, a criança vai conseguindo construir um pouco mais, porque dela vai se arriscar. Né, Fátima? O que tu acha, Denise? Diego? Não,
o meu conselho é esse, sim. Por exemplo, se a criança sabe só até o 9, vem uma folhinha que tem operações que tem o resultado até 20. Não força a criança, não bate, né, se ela não sabe fazer. Então, hoje ela não sabe, então dá um tempo que ensina os numerais de outra forma, na semana que vem retoma essa folhinha. Então, não se sintam obrigados, porque cada criança tem seu tempo. Às vezes tem crianças que vão receber a mesma folhinha e vão fazer rapidamente. E eu sei que o pai sente, quer fazer, tem que entregar para a professora, mas às vezes a criança não consegue. Então, tenham paciência. Meu Não, recado é ter muita paciência. E outra, né, Fátima, nós não queremos trabalho braçal, nós queremos um trabalho mental, com que a criança use a cabecinha para pensar, para chegar a alguma conclusão, porque é ela que tem que chegar à conclusão, não é o familiar. No momento que ela começa a criar e perceber que ela consegue descobrir o resultado, seja na língua portuguesa, seja na matemática, ou numa experiência em ciências, ou coisa parecida, quando ela percebe que ela é capaz, aí a coisa parece que flui, e aí ela voa, aí ela vai sozinha. Eu queria dar uma dica de alfabetização. Então, assim, ensinar as letras do alfabeto. Tem aquela musiquinha muito bonitinha da Galinha Pintadinha, que canta o alfabeto, coloca para ele cantar junto, tem no celular, né, no YouTube, para ele aprender as letras do alfabeto. Um passo, se a criança não aprender a ler, mas ela terminar o ano sabendo as letras do alfabeto, sabendo o nome das letras, ela já é um grande avanço para ela aprender rapidamente no próximo ano. E uma outra coisa também que é importante, é até uma brincadeira, assim, contar todas as coisas que tem na casa, como tu disse, geladeira, porta, contar quantos pedacinhos tem a palavra. Porta, o nome da criança, animais, objetos. Então, são duas brincadeiras importantes para a alfabetização. Saber o nome das letras do alfabeto, sabe, brincando, cantando a musiquinha e conhecer os pedacinhos das palavras. Isso ajuda muito. Essa questão é bem interessante também. E tem musiquinhas boas que a gente pode ver no YouTube. Uma das letras que eu gostei, uma das musiquinhas que eu gostei era aquela da. Eu comecei com a B, com a letra B com os meus alunos. O B está sozinho, precisa. Eu comecei também. Quem ele chamou, e aí vai chamando as vogais. Porque o B não é B, o B é B, né? B. E aí o B com A faz BA. Então a criança, ele tem que entender esse processo. Porque nós, na sala de aula, nós fazemos caras e bocas para alfabetizar. Sim. O L não é L, é L, né? Lata, lua. Então, tudo isso a gente tem todo um processo de alfabetização. É o formato, né? O movimento que os lábios fazem de acordo com que cada letra a gente está falando. É o som de cada letra, a sonoridade, tudo isso. A criança, então, se o pai acha que não tem condições de ensinar o filho, quando tem esse engajamento da família também, né? E eu lembro que na época que eu fazia o magistério, né, a gente tinha os portadores de texto também. Então, diversas coisas que nós vamos criando para a alfabetização da criança. E o que eu sempre falo, assim, que é o meu lema, assim, é deixar a criança brincar, e brincar com verde, brincar na rua, com graveto, com folha. Eles escrevem na areia, escrevem no chão. Eu lembro quando eu era pequeno, minha casa tinha aquelas lajes de pedra, aquelas grandes, sabe? E a gente lascava as pedras nas pontas e riscava na própria pedra. Só que aquilo com a água já vinha, já apagava de novo. Daí a gente riscava de novo, sabe? Com giz, deixa a criança explorar, como a Denise falou, né, cortar papel, riscar na parede, então faz a parede um painel inteiro para essa criança poder riscar. Exatamente. E se ela tiver essa resistência, que nem você falou da sua sobrinha em relação ao papel pardo, se ela tiver essa resistência, encoraja ela a explorar também esse material, né, de uma forma lúdica, de uma forma criativa, uma oficina de desenhança, de colocar o corpo e riscar, colocar uma música bem doida, bem agitada e riscar, explorar bastante esse movimento, porque eu acredito que através desse movimento
através de ser criancista, né, de ser essa criança, ela vai desenvolver muito. Não é que ela vai desenvolver muito, né? Esse Vai. ser criança dela vai favorecer com que ela venha desenvolver muito. Então, acho que é bem isso. Na verdade, são várias dicas que a gente vai dando, né? A questão das sílabas também, das musiquinhas, tudo são várias dicas que vão apenas construir e colaborando para a alfabetização. E como vocês falaram, não existe receita. Cada criança de Não. um jeito, né? Então, Cada uma de um jeito, cada uma no seu ritmo, cada uma no seu, né, no seu período de... E nós, adultos, não podemos ter vergonha, né? E nem medo. o ruim mesmo seria forçar essa alfabetização. E é isso que nós estamos aqui dizendo que não, né? Não deve existir esse trabalho de forçar a alfabetização. Ela tem que ser Não, nada leve, disso. ela tem que ser tranquila, ela tem que ser agradável, né? Tem que ser encantadora, que nem a Dê falou. Ela faz parte. É esse o processo de alfabetização. E ela vai vir. No tempo certo, ela vai vir. E aí, Vem. junto com isso, mais uma sugestão, né? Junto com essa alfabetização toda, a gente pode trazer até a questão ali que o Diego estava falando do meio ambiente, né? Vai com a criança na rua, arranca uma plantinha, explica o que é o raiz, o que a criança acha, planta feijãozinho. Então, são várias ideias do que tem em casa agora, que cada um tem, para sair só do papel e do lápis, né? Usar a fala, muita conversa olho no olho, para dar o poder para a criança, para que ela entenda que ela vai aprender, né? Que ela não tem obrigatoriedade. Muitas vezes o pai chega cansado, mas que tenha paciência com essa criança que passa, às vezes, muito tempo sozinha. Às vezes a criança vem contar alguma coisa, até a própria criação de histórias, né, Diego? Trabalhava bastante. A gente E mostra, como por exemplo, gostam. então, larga o livro para eles, deixa contar a história. São criações de narrativas, né? São construções de narrativas. E que seria muito lindo fazer esse registro. Esses dias agora eu participei de uma aula, um curso, o professor falava isso. Eu falei assim, eu lembro que quando eu tinha mimeógrafo na sala de aula, que há um tempinho, que eles construíam a história que a gente ia escrevendo e eles assinavam depois embaixo o nomezinho deles conforme eles sabiam escrever o nomezinho, que eu tinha uma turma de jardim na época, e era uma forma de eles se apropriarem da história. E nós construímos essas narrativas. Então isso já é um processo alfabetizador, né? A história, a leitura de mundo, a leitura da história era diferente, não era fiel ao texto, mas a gente fazia uma construção e depois eles contavam a história, a gente lia o que nós escrevemos, né? Então trabalhava em cima disso e eles assinavam também. Então é uma apropriação, uma construção de narrativa. Eles adoram, né? Eles adoram. Adoram, né? Fátima, Denise, Diego, ai que programa maravilhoso, nós podemos ficar aqui falando, é minha área, é o meu chão, é o que eu gosto, né, de falar, e falamos em Vygotsky, que eu amo, para mim Vygotsky é um santo, eu amo Vygotsky, ele que me ajuda nos concursos, adoro, e estamos nos encaminhando ao final do programa. Só que antes eu quero deixar aqui os meus sentimentos de pêsames à família da professora Rosa Jardim. Eu não a conheci. Trabalhei com a irmã dela, a professora Tânia, trabalhei com ela, mas pelos discursos era uma pessoa maravilhosa. Então, eu desejo força para a família, meus sinceros sentimentos de pêsame, e que Deus conforte os seus corações. Mas o céu ganhou uma rosa no seu jardim. Eu quero agradecer a Denise, Diego, Fátima. Gostaria que vocês fizessem as suas considerações finais. Eu agradeço a vocês pela oportunidade. Gostei muito de estar aqui nesse bate-papo. Faz falta, a gente sente falta de conversar colegas, e é muito bom essa troca de experiências para a gente e para os pais também, né? Para a gente, como é significativo, nós nos cruzamos no nosso caminho, nós três, e de cada um dos três a gente tem uma lembrança e a gente tem alguma coisinha que ficou,
Então, se para nós adultos ficou isso, imagina por aqueles pequenos todos que já passaram pela gente, né? Então, eu deixo aqui o meu abraço para cada um de vocês, para quem está assistindo, o meu carinho, que fiquem todos bem, com calma, que tudo isso vai passar e que a gente vai ficar bem. Deixo aqui meus sentimentos para a família da Rosa, que eu trabalhei com ela no Gomes Jardim, colega muito triste o dia de hoje. Quero dizer que foi um prazer fazer o programa junto com a Denise, que foi minha colega, o Diego, maravilhoso, foi meu aluno, e a Débora, minha colega, minha amiga. Prazer estar com vocês. Esse assunto de alfabetização é maravilhoso, daria para falar umas 3, 4 horas, não me canso, porque eu amo, né? Tem sempre muita coisa para falar. Estou à disposição de vocês quando precisarem, quando quiserem conversar sobre algum assunto. Foi um prazer. Nós temos que voltar, assim, vai ficar já marcado que nós temos que voltar para conversar mais sobre alfabetização. A Dê, minha amiga, minha colega, a Fátima, minha colega, foi minha prof, Débora, amiga, colega também. Mas hoje, né, a gente encerra, assim, muito triste, na verdade, por essa perda, né? Mas a gente tem certeza que a Rosa, amiga também, colega, e ela deixou um legado, né? Uma pessoa encantadora, uma pessoa sempre incrível, uma pessoa de postura, uma pessoa íntegra para a sociedade, né? Uma pessoa, assim, carismática, foi uma educadora em tanto, né? Triste, muito triste mesmo esse momento, mas assim, a gente fica, que a família fique confortável, né? Que Deus possa confortar o coração deles, assim, porque não existe palavras nesse momento que vá aliviar a dor e esse sentimento. A gente só deixa os pêsames e queremos nos reencontrar, como a Dê falou, né? Faz falta essa conversa, faz falta esse bate-papo, sim, porque agora estamos tão afastados uns dos outros, né? Então que a gente possa nos reencontrar mais vezes e vamos marcar, sim, de continuar essa conversa sobre alfabetização, que muitas vezes inquieta o coração de muitos professores, inquieta o coração de muitos familiares, né, de muitas crianças também, mas que a gente possa respirar, né, que a gente possa nos tranquilizar e que tudo isso vai passar, né? Tudo vai passar, viu, Dê? Vai, tudo passa, Denise, seja forte, né? Estamos aqui. Eu quero dar o meu recado aos pais que estão assistindo esse programa, não se frustrem, fiquem tranquilos. Seu filho vai começar a ler, vai começar a escrever, do nada, vai, porque eles estão recebendo as atividades em casa através da internet, ou alguns buscam na escola, não importa. Mas quando forem colocar o seu filho para fazer atividade, quando forem colocar a criança para fazer atividade, mantenha calma, não coloque embaixo da tempestade, está muito agitado, chegou do serviço cansado, está muito nervoso, não faz. Deixa para outro momento. Relaxa, descansa, muita atenção para essa criança, muito carinho, né? Vá conversando, conversar com a criança já está ensinando ela. Mostrar rótulos para as crianças é outra coisa muito boa de se trabalhar com rótulos, mostrar um jornal, mostrar um livro, tudo que tiver letras, tudo que puder pegar, deixa a criança pegar, brincar, tudo aquilo que não inspira, que não traz risco, pode deixar pegar, fantasiar, pega a têmpera, deixa se sujar bastante, têmpera sai com água, não tem problema, não mancha nada. Deixem eles experimentarem, viverem, pular, gritar, correr, dançar. Viver. Criança tem que ser criança. E nós desejamos a todos uma boa semana. Fiquem com Deus e até a próxima. A clínica do Dr. Walter Macedo Júnior implantou o que há de mais moderno na odontologia para que seus pacientes possam planejar o seu tratamento em diversas especialidades, como implantodontia, odontologia, estética e ortodontia. Os procedimentos são mais rápidos e resultados fantásticos com os sistemas digitais. A clínica Dr. Walter conta também com um laboratório próprio.
equipamentos de última geração e avançadas técnicas odontológicas. Visite o nosso site e conheça a tecnologia que adotamos.